paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no vosso coração. Êxodo, capítulo 36, do versículo 1 ao 3. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu, a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias, executando com sabedoria o projeto de Deus. Assim trabalharam Bezaleel e Aholiabe e todo homem hábil. Nosso Deus é sábio e perfeito, e seus projetos e criação entusiasmam sábios e cientistas. Os mistérios do universo, da natureza, do corpo humano deixam os homens maravilhados. Para realizar a obra divina de salvação, nosso Deus se chama pessoas capacitadas como Bezaleel e Aholiabe, construtores do tabernáculo, Moisés, e também os não capacitados como os apóstolos, publicanos, pescadores, considerados indoutos. O Senhor Deus chama, escolhe, capacita, prepara e enche de poder, unção, sabedoria e conhecimento e dons espirituais. A obra de Deus é sobrenatural e espiritual, portanto é necessário estar cheio do Espírito Santo, que nos capacita para toda boa obra. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais uma meditação na palavra do Senhor. Aqui é o pastor Osmar Prates e eu te convido para entrar no blog radioevangélicagalileia.blogspot.com. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no vosso coração. Hebreus capítulo 9, de 1 a 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um censário de ouro, e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando isto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Os sacrifícios do tabernáculo tipificam o sacrifício perfeito de Cristo. Todos os utensílios e objetos que compunham o tabernáculo não poderiam ser usados para qualquer um e nem em qualquer lugar, e nem feitos ou construídos de qualquer jeito por qualquer um. Eram santos, quer dizer, separados para uso exclusivo do serviço e adoração a Deus. Os sacerdotes precisavam vestir-se com roupas limpas e ter o corpo limpo e o aspecto físico sem defeitos. E os animais oferecidos ao sacrifício deveriam ser extremamente perfeitos. E principalmente o cordeiro deveria ser rigorosamente examinado pelos sacerdotes. Todo este cuidado, zelo e esmero simbolizava o perfeito sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos valorizar e reconhecer que Deus deu a Jesus Cristo, o perfeito, para morrer por nós que somos imperfeitos, para nos salvar das nossas imperfeições. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais uma meditação na palavra do Senhor. Aqui é o pastor Osmar Prates e eu te convido para entrar no blog radioevangélicagalileia.blogspot.com.
Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no vosso coração. Êxodo capítulo 29, do 43 ao 46. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos para que me administrem no sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. O tabernáculo era o local de culto. Ali eram oferecidos sacrifícios. Também Deus falou muitas vezes, onde se manifestou a glória do Senhor. As tribos acampavam-se à volta do tabernáculo. Deus falou com Moisés no tabernáculo para dirigi-los no deserto. Os levitas desmontavam, transportavam, levavam e armavam o tabernáculo onde Deus determinava. O tabernáculo tinha em suas mobílias e peças um símbolo, uma representação, uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo e sua obra. Assim como o tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo, nosso Senhor Jesus Cristo é a presença de Deus entre nós. Jesus Cristo veio do céu e tabernaculou, isto é, habitou conosco ou entre nós. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais uma meditação na palavra do Senhor. Aqui é o pastor Osmar Prates e eu te convido para entrar no blog radioevangélicagalileia.blogspot.com. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no vosso coração. 1 Reis 6, de 11 a 13. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e se fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. No templo de Salomão, Deus confirmou sua presença entre o povo. O rei Davi propôs em seu coração construir um templo ao Senhor Deus. Porém Deus, o Senhor, determinou que Salomão, filho de Davi, poderia construir o templo. Davi entesourou muita riqueza para construir este templo, e seu filho, o rei Salomão, o fez. No dia da inauguração, Deus manifestou-se para o povo e para Salomão. Deus confirmou sua palavra, sua presença e seu amparo ao povo israelita, mas condicionou sua palavra a que eles andassem em seus estatutos, executassem os seus preceitos, guardassem e andassem nos seus mandamentos. Deus estava mais preocupado com a fidelidade do povo do que com a beleza e a riqueza do templo. O povo achou que Deus estava no templo e não guardou a sua fidelidade. O templo foi destruído e até hoje não existe, e a presença de Deus se retirou de Israel. Hoje cada um de nós somos o templo do Espírito Santo, por isso devemos guardar a nossa fidelidade. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais uma meditação na palavra do Senhor. Aqui é o pastor Osmar Prates e eu te convido para entrar no blog radioevangélicagalileia.blogspot.com. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no vosso coração. Deus, o edificador da sua casa. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa.
porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. A Bíblia às vezes usa a palavra casa como moradia, habitação. Às vezes significa uma pessoa ou uma família. Nestes versículos tem o sentido de povo ou nação israelita e a igreja. A palavra de Deus nos adverte para que consideremos a Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote, assim como Moisés foi para a nação de Israel. Moisés, usado por Deus, tirou os israelitas do Egito, guiou-os pelo deserto a Canaã, liderou-os na paz e na guerra. Deu-lhes a lei e estruturou o culto levítico e o sistema sacerdotal. Jesus Cristo, cumprindo o mandamento do Pai, tirou a igreja das trevas e trouxe para a luz. Fez os crentes filhos adotivos de Deus, enxertando os zambujeiros na oliveira. Fez conosco um novo concerto, uma nova aliança. E Ele mesmo é a palavra de Deus. Como escrito na carta aos Coríntios, Paulo havia plantado e Apolo regado, e Deus deu o crescimento. Assim Moisés foi apóstolo e sacerdote da nação de Israel. Jesus Cristo é maior do que Moisés, pois é apóstolo e sacerdote de Israel e da igreja, pois na sua morte e ressurreição ele fez um só povo. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais uma meditação na palavra do Senhor. Aqui é o pastor Osmar Prates e eu te convido para entrar no blog radioevangelicagalileia.blogspot.com. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no vosso coração. O tabernáculo eterno. Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O tabernáculo era uma tenda construída pelos israelitas no deserto. Foi ordenada por Deus e sob a supervisão de Moisés. Ali Moisés, os sacerdotes, os levitas e o povo cultuavam e por meio de sacrifícios mantinham a comunhão com o Senhor Deus Jeová. Depois o rei Salomão construiu o templo que substituiu o tabernáculo. Agora, no capítulo 21 de Apocalipse, é-nos apresentada por Cristo, na revelação do apóstolo João, a santa cidade, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. Ali Deus habitará conosco, não haverá choro, nem morte, pranto ou dor. Ali não haverá incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Nela o santuário é Deus Pai e o Cordeiro Jesus Cristo. Nela estarão os inscritos no livro da vida. Nós nos encontraremos lá. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais uma meditação na palavra do Senhor. Aqui é o pastor Osmar Prates e eu te convido para entrar no blog radioevangelicagalileia.blogspot.com. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.